E entra o seguinte: existe o que nós chamamos da técnica dos três amigos. E a técnica dos três amigos é realmente você chamar o PO, desenvolvedor, normalmente o líder técnico, e o QA, para juntos escreverem melhor as histórias, mais bem definidas, com critérios de aceitação bem escritos. Neste momento é onde a comunicação ela pode ser falha, e é neste momento que o BDD chega para resolver isso. Por quê? O PO vai chegar e vai dizer, tá, ok, que problema estamos tentando resolver? O PO está focado em regra de negócio. Já o líder técnico, o programador, o desenvolvedor, ele, vamos lá, como podemos construir uma solução para resolver este problema? Já que já sabemos qual problema a gente tem que resolver, como é que a gente vai construir isso tecnicamente? Então, o PO fala negócio, o desenvolvedor fala o tecnês, né? Vamos falar assim. E aí vem o QA, né? E a gente até brinca dizendo que o QA vem com aquele certo pessimismo, né? E pensar assim, vamos olhar todas as arestas, o que é que pode dar o problema, porque o QA vem. E o que poderia acontecer se a gente pegar essa regra do negócio e resolver como o desenvolvedor está falando que vai resolver? Então, juntar essas três conversas de uma forma que elas falem a mesma língua. PO, qual o problema que a gente precisa resolver? Regra do negócio. Desenvolvedor, como podemos construir uma solução para resolver esse problema? O tecnês. E o QA, o que é que poderia acontecer caso a gente faça isso dessa forma? Então, esta é o resumo da técnica dos três amigos. Isso funciona, galera, no mundo real com Angelo Dias. Eu já trabalhei, eu implantei esse tipo de metodologia em muitos lugares que eu entrei, dizendo, ó, vamos lá, vamos fazer um teste aqui, vamos começar a construir desta forma. E aí apresentei a técnica dos três amigos lá no começo, quando já estavam escrevendo os requisitos, meio que já trabalhava ali como analista de requisitos, sabe? Então, no momento da escrita dos requisitos, a gente já definia esse papo aqui e já fazia com que todo mundo conversasse a mesma língua. E aí eu chegava para eles e dizia, ok, vamos agora utilizar uma linguagem que quando essa conversa toda ela tiver um fim, né? Ou, na verdade, um meio, um momento em que essa conversa ela aconteça, nós poderíamos já começar a escrever isso de uma forma que todo mundo entenda. Então, no BDD, posso dividir em duas grandes partes. Uma, vamos falar bonito, uma linguagem ubíqua, para ilustrar o comportamento do usuário na aplicação. É só para falar bonito, uma linguagem ubíqua é nada mais, nada menos do que uma linguagem natural, sem o tecnês. Então, dá para a gente pegar o tecnês, pegar a regra do negócio e concentrar ela em uma linguagem que não tenha o tecnês, mas atenda o tecnês. Então, é uma linguagem que atenda a regra do negócio e que atenda o tecnês. E é essa linguagem ubíqua que o BDD nos traz. E aí, isso já vira uma base para automação, certo? Que vai garantir que a aplicação funcione toda como está previsto nos requisitos. Opa, aqui não tem nada de mãe de Ná, não, viu, meu povo? Esse previsto aqui tem nada de mãe de Ná, não. Aqui é prevista nos requisitos. Perfeito? Prevista nos requisitos. E aí a gente já pode amplia. E aí a gente já, eu li de novo amplia. E aí a gente já pode pensar no cenário ideal da pirâmide de teste, né? De ter testes desde lá do começo, começar a automação lá com teste unitário e ir para a integração, no final para o UI, isso lá desde o começo já com esses cenários. Não é milagroso, mas é extremamente funcional. Extremamente funcional. Vamos lá. E aí, com isso, nós podemos usar o BDD, juntando essas duas partes, fazendo com que o comportamento do sistema seja claro,
focado na execução, na documentação do código, e auxilia na homologação, então dá para fazer muita coisa. Eu até brinco, parece que eu estou vendendo o BDD, né? Mas é basicamente isso. Ele vem para melhorar muito a vida de todo mundo. Bem feito, bem usado, melhora, galera. Isso aí eu posso dizer com toda certeza. E aí existe a linguagem para fazer isso. Qual é essa linguagem ubíqua que eu posso usar? E essa linguagem é o Turkin. É uma linguagem que ela tem um vocabulário comum para todo o BDD. Então, é ela que vai ser o que vai ser conversado quando o BDD existir. Ela foi criada especialmente para descrever comportamentos. Foca nisso. A gente não vai colocar detalhes de lógica de programação, a gente não vai ficar só focado na regra de negócio, a gente vai ficar no meio termo. Tem regra de negócio ali, tem tudo, todo o necessário para fazer a lógica de programação, mas a gente não coloca a lógica de programação ali. Vamos focar no comportamento que aquela funcionalidade que você está pegando, aquela teste, aquela história, tem que ter. Perfeito? Aquela história tem que ter. E aí, o BDD, ele nada mais é do que um arquivo, vamos dizer assim, e este arquivo, essa documentação, ela precisa conter essas informações. E aí, eu vou beber água enquanto vocês leem. Que mordi a língua. E aí, temos ali o título da funcionalidade. Olha, que interessante. Se eu pegar aquela nossa escrita que nós fizemos do padronizado, né? Eu tenho aqui um título para minha funcionalidade. Eu tenho a descrição da minha funcionalidade. Podemos ficar aqui o título, descrição, objetivo. Então, seria separadinho aqui. Uma linha só para o título e outra para a descrição. Temos aqui os cenários. Então, vamos lá. Como havia dito, aqui eu estou falando de uma determinada funcionalidade e aqui já é o teste, né? Aqui já é o teste. Quando eu falo do BDD, eu tenho uma funcionalidade grande, tenho uma descrição para ela e nela eu posso ter vários cenários e esses vários cenários podem ter vários testes. Então perceba que a gente já tem algo bem mais amplo do que apenas focar em um caso de teste, ok? E aí entra o que de fato tem no caso de teste, que pode fazer com que existam um ou mais casos de teste com os pré-requisitos, ações e resultados. Então, eu posso sim, dentro de um arquivo Gherkin, ter um contexto, ó, lembra aí do contexto lá do nosso arquivo, ter o contexto, desse contexto eu ter cenários e de cada cenário eu posso ter vários testes. E aí, pré-requisitos, dado, ações, quando, resultado, então. Então, essa linguagem é uma linguagem que precisamos tomar alguns cuidados. Um, ele não é um caso de teste, isso fica bem claro. Há uma imensa diferença entre um caso de teste escrito de forma formal e um arquivo de Gherkin com cenários, importante. Ele vem para falar sobre ações de comportamento de forma declarativa. Ou seja, eu vou declarar a minha ação e não vou mandar você fazer alguma coisa. Claro que na declaração tem as ações, e as ações irão fazer alguém fazer alguma coisa. Porém, é isso que tem que estar diferente. Eu não vou escrever preencher, preencher, clicar. Eu vou falar de uma outra forma, contanto que todo mundo entenda que tem aquela informação, certo? Então, isso vai vir de uma forma bem concisa, direto ao ponto, sem muita enrolação, sem muitos passo a passo. Aquilo tem que estar claro que aqueles passos estão naquele comportamento. E aí, vamos fazer uma busca por qualidade no Google. Então, se formos pensar de uma forma de caso de teste, eu vou pensar sempre em abrir navegador, acessar o Google, clicar no botão Search, digitar a palavra, clicar no botão Buscar e aí exibir a lista com o resultado. Já professor, isso é claro, eu preciso fazer tudo isso para fazer uma busca no Google. Precisa.
Mas quando nós estamos falando de comportamento, tudo isso você pode e deve escrever de uma forma que as ações elas estejam focadas em um comportamento. Então, se por exemplo, se eu disser que eu acesse o Google, eu já sei que eu preciso. E olha que eu não estou falando de subentender. Pelo amor de Deus, nunca na sua vida use o subentender. Se você já usou, se alguém usou com você, você já faz assim, bota o dedo na boquinha assim. Subentender não. Subentender não. Pelo amor de Deus, subentender não. Não usem o subentender. Subentender é querer ter problema. É isso aí. Então, na área de programação, as coisas precisam estar claras. Então, não devemos subentender nada. Se eu estou dizendo aqui que eu acesse o Google, é porque eu estou deixando claro que eu estou acessando o Google através do navegador. Isso pode estar escrito em vários lugares, como quais navegadores são homologados para aquele cenário. Deu até uma trovada aqui. São homologados para aquele cenário, então já tem ali em algum momento, claro que estamos usando um navegador, certo? E aí, quando dado já é o pré-requisito, né? Eu preciso estar acessando a página do Google. E aí, quando eu buscar a palavra qualidade, perceba que buscar a palavra qualidade, quando você abrir o navegador, você vai olhar o campo, vai digitar qualidade naquele campo e vai buscar. Então, esses passos aqui, ó, acesse o Google, clique no search, digitar a palavra e clicar no botão buscar, ó, eu consigo declarar todas essas ações em apenas um comportamento. E no momento da automação, aí eu faço passo a passo, que aí já é o que nós aprendemos sobre automação de teste, onde eu preciso dizer para o computador e o que é que nós aprendemos? Que eu preciso dizer para o computador qual é o elemento que eu quero capturar, qual é a ação que eu tenho que fazer e, se necessário, qual é o resultado que eu tenho que buscar. Perfeito? Perfeito, querido professor. Então, quando nós focamos no BDD, eu tenho ali, ó, então deve exibir a lista com os resultados. O resultado final é o mesmo. Não vamos usar o imperativo quando nós falamos de comportamento. Ok? Chegamos até aqui. Chegamos até aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu posso dar um exemplo bem genérico. Eu vou dar um exemplo genérico e depois a gente vai para uma escrita nossa sem ser tão genérica. Porque, por exemplo, se eu quero falar de um comportamento, aqui tem, ó, cadê meu mouse? Eu tenho aqui que eu tenho uma história de um usuário que ele vai dizer, ó, como aluno de um portal, quero me autenticar para que eu possa visualizar a minha nota. Primeira coisa que eu penso é o cenário de autenticação válida. Ele quer se autenticar para validar. Porém, eu preciso que vocês pensem literalmente como um QA, um cara que, tá, mas se der algum problema, e se ele não se autenticar, e se ele não tiver um usuário, e se a senha estiver falhando? Então, tudo isso vai estar dentro do seu BDD. Você vai escrever todos os cenários. Então, qual é a funcionalidade? Logar para visualizar as notas. Quais são os comportamentos que eu posso identificar ali, ou seja, quais são os cenários que eu posso identificar ali? É o cenário de autenticação válida, o cenário de usuário inexistente, o cenário de usuário com senha inválida, o cenário com um usuário inválido, ou seja, um usuário que é existente, mas ele tem alguma falha, ou um usuário bloqueado. Então, pensem, tem diversos cenários. Eu até brinco dizendo que hoje em dia é, você se acostuma, você conhece a regra do negócio, você já sabe, já começa a desenhar os cenários baseados naquilo relacionado à regra do negócio. Você precisa saber de regra do negócio. Mas temos as IAs, né? Às vezes você chega ali numa IA e faz, tá, eu já esgotei todos os cenários que eu poderia pensar. Tem dois momentos, né? Tem um momento que você já
manda para a IA escrever os cenários para você, e tem aquele momento que você primeiro pensa nos cenários e depois pergunta à IA se tem algum outro cenário que você tem esquecido. Eu normalmente estou nessa segunda etapa aqui. Para mim é muito mais rápido eu conhecer a regra do negócio, já pensar nos cenários, já começar a desenhar os cenários, só escrever os cenários. Mas chega um momento que dá aquela travada, né? Aí o que você faz? Vem cá, minha querida IA. Hoje o mundo está assim, então vamos seguir. Se está no jogo, é para se usar. E aí, chega lá, faz IA, ó. Já usei cenário A, B, C, D, E, F da minha funcionalidade XX. Você consegue pensar em algum outro cenário? Nos últimos que eu fiz isso, sei lá, acho que tinha um cenário que eu não pensei, e não é que eu seja bom, mesmo que eu sou bom, tem vários cenários que ela começa a falar lá, só que como ela não consegue pensar tanto no contexto e tal, acaba trazendo coisas que não tem nada a ver e eu acabo ficando só com os cenários que eu pensei. É, a autoestima tá lá em cima mesmo, pode ficar tranquilo. Perfeito. Então, se formos pensar em uma autenticação válida, simples. Eu vou. Vejam que eu estou usando 4 passos aqui, poderia ser 3, mas isso tem que estar claro. E aí agora eu trago a dica de ouro. Dica de ouro com Ângelo Dias. Você está escrevendo, parece até. Ah, é óbvio, professor, isso que você está dizendo, mas pensem comigo, às vezes o óbvio precisa ser dito. Dado que eu acesso uma página de autenticação do portal Tech, eu estou escrevendo para outra pessoa. Seja ela um QA, seja ela um programador, seja ela um PO, um stakeholder ali, você sempre vai escrever para outra pessoa. Então, até uma das coisas que eu mesmo faço, tá? Quando eu chego numa equipe e nós estamos nos acostumando com toda a questão do BDD, da criação desse contexto de qualidade, eu chego para a equipe e não chego, ó, é assim. Eu chego para a equipe e digo, galera, sugeri desta forma. O que é que vocês acham? Vocês entendem o que está aqui? E uma das coisas que eu tenho feito bastante nesse processo de entrar em equipes que não tinham QA ou não tinham um processo bem definido de qualidade, é chamar a equipe, sugerir, né? Claro, eu trago todas as sugestões, mas muitas vezes com o BDD, com o Gherkin, eu chego para eles e não falo nada. Não digo o que é, o quando, o então, o e, não digo nada. Só digo, galera, lê isso aqui. Vocês entendem o que está escrito aqui? Claro que aguardo isso exatamente isso que vocês estão fazendo, vocês estão lendo, estão tentando entender, sabe? Ok, dá para entender. Sei que tem umas palavrinhas ali que, dado, quando, então, mas eu sei que eu vou acessar uma página de autenticação do Portal Tech, ok, é a página do nosso sistema, claro, ó, eu sei da regra do negócio, então massa. E eu sei que lá eu tenho os usuários e senha que eu preciso preencher, então, ó, quando eu digitar o usuário e a senha. E aí isso também pode acontecer o seguinte: eu poderia colocar isso em uma linha só e fazer uma ação só depois, ou não. Quando eu digitar o usuário e a senha, existe sim o i. Vou falar para vocês quais são as palavras reservadas. E aí eu vou verificar o resultado, então deve ser exibido a mensagem de boas-vindas. Olá, professor. Que eu estou fazendo com vocês o que basicamente eu faço com os profissionais que passam pelo processo de controle e organização de qualidade que passa, que é, ó, lê isso aqui. Leu? Entendeu? Massa. Agora eu vou explicar para vocês o que eu falei anteriormente na aula. O dado, cadê o mouse? O dado representa os pré-requisitos necessários para que nós possamos fazer as ações, que são os quando. O i, ele repete o anterior, então se eu tivesse 2 pré-requisitos, eu poderia colocar um outro i aqui embaixo do dado e colocar aqui o texto. E aí é o texto mesmo, desse jeito que vocês estão vendo, com acentuação, com espaço, com caractere especial, você pode usar texto igual você escreve em português. E isso é que é maravilhoso. Não precisa escrever tecnês, não precisa escrever código aqui, aqui é texto. Então, esse texto aqui, cadê o mouse? Opa. Que eu acesse até o asterisco aqui, a página de autenticação do portal Tech, asterisco, isso aqui, futuramente na automação, na nossa próxima aula,
nós iremos transformar isso em uma chamada para os passos. Ou seja, nós iremos colocar toda a parte de lógica por baixo desse texto. E esse texto é a primeira coisa que nós vemos. Ou seja, nós iremos colocar uma segunda camada com relação aos testes. Então, no Cypress, por exemplo, você consegue já abrir lá o arquivo de teste, já colocar o contexto, os itens, que são os testes, e começar a criar o Tecnase ali. Já com o BDD, nós criamos uma camada anterior a isso, que tem o texto corrido, esses aí, dessa forma, seguindo essa estrutura, que vai chamar os steps, os passos que estão ali no Tecnation. Então, é maravilhoso. Então, o if, já expliquei o que é isso. E o então é quando nós validamos o resultado. Também posso colocar o i aqui embaixo. Então, essa explicação é maravilhosa, porque você consegue ler o texto, consegue entender o cenário. Eu posso passar outros cenários. Cenário de usuário inexistente, cenário de senha inválida. Então percebam que, ó, posso colocar vários cenários. E tem o detalhe que, ó, que eu acesse a página de autenticação do Portal Tech, que eu acesse a página de autenticação Tech, que eu acesse o portal da autenticação Tech. Uma coisa que nós já vimos e o que eu irei mostrar também na nossa próxima aula é o contexto. O que é que eu tenho que eu posso repetir? Então, no Cypress, por exemplo, tem o before each, por exemplo, onde é algo que vai ser executado antes das ações. Então, se é igual, eu posso colocar no before each. Mas não se preocupa com isso agora, teremos isso na próxima aula. E aí, essas palavras reservadas, elas podem ser em inglês e elas podem ser em português. Qual eu escolho, professor? Depende. Eita, que essa palavra depende é um inferno, em todo lugar ela aparece, até aqui. Mas vamos lá. Depende muito de você, caso você tenha essa responsabilidade e esse conhecimento, claro, para fazer isso, ou depende da empresa. E aí eu vou dar exemplos muito práticos. Eu trabalhei para uma empresa de comércio aqui do Brasil, ela é brasileira, ela é do país, então tudo que nós escrevíamos era em português. Absolutamente tudo que nós escrevíamos era em português. Então, quando eu começo a criar o meu arquivo de Gherkin, ele já inicia com este cara aqui. Este aqui é o códigozinho que eu coloco no começo do meu arquivo do Gherkin, no meu arquivo .featured, que é o que nós veremos depois. E aí, todas as palavras reservadas que eu posso usar são em português, ou seja, funcionalidade, cenário, dado, quando, então, e, ou, mais, esquema do cenário, contexto e exemplos. Desses caras, eu já digo que funcionalidade vai estar obrigatório lá, cenário pode ser esquema de cenário, um ou outro. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, não se preocupa agora. O dado quando então, vocês já conhecem agora há pouco, pré-requisito, ações e resultados. O i é quando eu quero repetir o anterior. E esses dois aqui, o ou mais, vocês precisam ter muito cuidado quando vocês forem usar esse tipo de coisa, o ou mais. Porque aí nós precisamos pensar na premissa da automação. Onde a automação eu preciso pensar em um cenário bem definido e ele vai fazer uma ação completa. E se eu coloco um ou mais, como vocês estão vendo no português mesmo, eu faço essa ação ou eu faço outra. Então, se eu faço uma ação ou outra, eu posso ter dois comportamentos diferentes. Então, isso aqui, raramente, eu acho que se eu usei uma vez, eu me arrependi, tá? Então, é muito raro de usar o ou. O mais, a mesma coisa. Eu posso ter algum comportamento e dizer, isso, mas se eu fizer outra coisa, eu tenho outro comportamento. Então, o ou e o mais, eles podem gerar mais comportamentos em um mesmo cenário. Mas se eu quiser criar com o ou mais e depois separar esses cenários em casos de teste ou em passos bem executados, você pode fazer. Então entenda que
Se eu estou dizendo que ele é pouco usado, não quer dizer que no seu contexto não faça sentido, tá? Então depende do seu contexto. Se no seu contexto faz sentido e se isso realmente vai trazer um benefício para você, tá aí a ferramenta para você. Você pode usar. Se está no jogo, para usar. Mas se eu quero definir passos e ter comportamentos bem definidos, sem falar de um ou outro, ou mais alguma coisa, então eu não uso. Ah, mas faz sentido porque no meu cenário eu quero dizer que se eu colocar uma coisa, ele vai criar, ou se eu colocar outra, ele vai criar, mas vai criar com plugin. Massa. Acabei de inventar isso. Então, depende muito do cenário, perdão, do da regra de negócio, da sua regra de negócio. Temos aqui com relação ao contexto, que é onde iremos usar muito próximo do Cypress. Eu vou pegar aqui e até abrir o nosso código Cypress. Eu deixei o nosso Git aberto onde? Ah, o nosso Git. Aqui, o nosso Git. Vou clonar ele rapidex aqui. Aqui. Então, eu posso pegar aqui no nosso teste e dizer que eu tenho o contexto. Dentro desse contexto, eu posso colocar inicialmente que ele execute algo que vai acontecer dentro de todos os testes. Literalmente, seria o nosso before each dentro do Gherkin, já no nosso BDD. E os exemplos é onde nós iremos usar quando estiver criando um esquema de cenário, onde eu tenha passos bem definidos, e esses passos bem definidos muda ali um detalhe ou outro, na verdade, muda os dados de entrada. Então, os examples serão os dados de entrada para o mesmo comportamento. E aí é onde entram as ferramentas, certo? É onde entram as ferramentas. Eu havia falado anteriormente que cada ferramenta dessa, ela está referente a uma linguagem. Então, dependendo da linguagem ou framework que você estiver utilizando, você pode usar ferramentas diferentes. Eu estou com cabelo, né? Ferramentas diferentes, ok? E aí o que é que está acontecendo? Cada ferramenta dessa, ela vai ter um comportamento já integrado com o seu framework de automação. Como nós estamos usando o Cypress em JavaScript, eu consigo fazer a integração do Cypress com a ferramenta Cucumber. Beleza? Beleza. E aí, com relação até mesmo ao conteúdo da aula de hoje, é isso. Isso que disse que ia ser um conteúdo bem direto e bem focado em BDD. Na próxima aula, espero que estejamos todos aqui, nós iremos instalar o Cucumber e fazer com que o Cucumber interaja com o nosso teste. E aí, Cucumber interagindo com o teste, fica tudo mais integrado e funcionando. E o nosso projeto será baseado nessa integração. Cucumber, Cypress e os cenários que vocês vão criar baseado em algum teste, em algum site, em alguma coisa que vocês queiram fazer. Mas a gente conversa tudo isso melhor na próxima aula. Beleza? Temos aí todos os meus contatos, fiquem à vontade para falar tudo o que deseja através desses contatos. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês e até semana que vem. Não faltem, que é a semana que iremos falar sobre o projeto.